Paulo, tem uma pergunta, cara, que é muito recorrente, né, da nossa audiência, né? Cara, em que momento eu fiz meu currículo, né? Vamos supor que esse cara pesquisou, estudou, o cara tá minimamente antenado ali de ATS, o cara preparou um currículo, mandou lá e não conseguiu ser recrutado. Em que momento esse cara mexe no currículo? Ele mexe no currículo para cada vaga. O que é que você teria a dizer, você que é um cara que é expert num tema, o que é que você teria a dizer para um cara como esse? Ele tem que mexer, em que momento ele mexe, como é que ele tem que lidar com esse tipo de coisa? Porque essa é uma pergunta muito recorrente. Porque, cara, eu fiz um currículo, eu segui ipsiliteris, né, as indicações que eu vejo hoje dessas tendências de mercado, olhando para a TS, olhando para a IA, mas, cara, meu currículo não foi recrutado. A gente sabe que tem outros fatores, é óbvio, mas nesse caso especificamente, o que é que você sugere em relação a mudanças de currículo? O que eu mexo dentro do currículo? Cara, eu acho que mexer no currículo quando você não tem um fato relevante novo para mexer, sendo bem pragmático, não faz sentido. Como eu falei para você, eu acho que essa questão de currículo estar bem montado ou não é relativo com o que você está buscando naquele momento. Isso. Então, acho que a gente volta naquele ponto. A informação que se você está dando um ênfase ali, está entregando aquilo que você está procurando, porque eu acho que o mexer no currículo, as pessoas só pensam em, vamos dizer, a visão tradicional de atualização de currículo é uma visão de fiz uma certificação nova, vou lá, Vou coloco. colocar no currículo. Fiz um curso, fiz um intercâmbio, mudei de emprego, obviamente, nova experiência profissional, vou lá. Eu acho que hoje, e diante de tudo que a gente falou, a questão não é se você pensar se você vai fazer uma atualização. Eu acho que as informações do podcast de hoje podem fazer a pessoa pensar se o fundamento do currículo dela está entregando. Então, mudar o currículo pode ser a hora de, depois que você reflete, está entregando o que eu quero entregar? E você mudar a estrutura. E, de fato, a gente não pode mudar, não pode negar, faz diferença, né? Tem, não só pela recruteio, falando até de relacionamento dos pessoais mesmo, namorada de um amigo, que o problema, ela tinha, vamos dizer que a maioria das coisas positivas que a gente escreveu aqui, estava com pessoas mais adequadas, tal, assim, mas o tipo de vaga que ela estava procurando não era a vaga que é ali do relacionamento pessoal da cidade, era uma vaga remota. Inclusive para outro país. Tá. Então, a forma dela se conectar com o empregador era exclusivamente por internet, Tá bom. à distância. Sim. Então, em outra língua, ainda tem a questão da tradução e tal, que pode não ter sido contextualmente e culturalmente. Ela foi lá, foi numa Job Hunter, né, que é como a gente chama quem... Sim. É o outro lado do Red Hunter, né? Red Hunter é quem procura a pessoa para a empresa para a vaga. O Job Hunter pode ser contratado para procurar o trabalho para a pessoa. O cliente é o candidato, né? E esse trabalho, quando ele é bem feito, ele tem valor mesmo, porque o Job Hunter lá pegou, vamos dizer, o mote do que a gente falou e falou, cara, aqui não tá entregando o que tem que entregar. Então, não mudou a experiência, não foi atualizado, mudou o fundamento de como foi apresentado. Excelente. Então, acho que mudanças, elas têm que ser feitas toda vez que tem uma coisa relevante. Mas eu acho que o que mais tem valor é você pensar se o fundamento está sendo entregue. Porque, dependendo da vaga, até você chegar numa primeira entrevista, a única coisa que, além do seu LinkedIn ou de outras informações na internet, portfólio, no caso de vaga de UX, design e tal, mas o currículo é uma das coisas mais antigas em carreira, mas ainda é uma das coisas principais. Então, vamos dizer assim, a gente não chegou numa era de recrutamento que o currículo é tido como irrelevante, muito pelo contrário. Então, você tem que entender se esse documento está sendo feito de acordo. E vou dar um dado que é real, né? Não é tão positivo, mas é real. Currículo é um documento tão antigo, tão importante, e muitas pessoas cometem erros básicos e que as prejudicam muito. Então, porque às vezes a gente chega numa pessoa, pô, já trabalha há 15 anos, já, né? Você fala para ela assim, cara, você não tem que repensar o seu currículo, você pode até estar ofendendo a pessoa dependendo do que você fala. É verdade. Porque como assim? Porque às vezes a pessoa não entende que ela não tem que ser, ela não basta ser. Ela está usando um documento para mostrar o que ela pode ser na empresa. Então, é um documento que merece atenção.
Para parecer ser, de fato. Para parecer ser. Então, você é, mas você não está conseguindo comunicar. Isso. O instrumento disso é o currículo. Então, o currículo às vezes é visto como algo muito banal, né? Currículo, uma folha. Cara, não, é ali que está ou não está a sua condição de se apresentar. Então, acho que o primeiro fundamento é saber se está entregando o que tem que entregar. Legal. E muitas vezes, infelizmente, não está. Não está. Não está. E a gente não está falando nem desse novo assunto de inteligência artificial. Sim, sim. A gente está falando que às vezes que o currículo, mesmo para ser entregue numa mesa presencialmente, ele não tem o elemento mínimo que ele vai ter para ser bem recebido. Excelente. O Fábio trouxe um ponto, você já respondeu, mas eu queria trazer um elemento de dúvidas dos alunos, de quem nos segue. João, Fábio, eu mexi nas palavras-chave ontem para a vaga XPTO. E aí meu currículo estava assim. Agora surgiu a vaga muito parecida, mas que tem umas palavras... Cara, como que o cara administra isso, na sua opinião? O que a gente fala muito é que ele tem que olhar o fundamento da vaga como um todo. E você trouxe um pouco disso. Mas de fato, eu queria te ouvir. Assim, pensando já mais na relação desse currículo com a própria inteligência. Porque o que a gente fala muito é que existe um algoritmo por trás disso também, onde torna relevante aquilo que é realmente importante para a empresa e para o recrutador. Se você mexe muito, você deixa esse algoritmo longe do que o candidato precisa? Essa é uma boa pergunta. Brincadeira, pessoal. Dei a respirada aqui de propósito, só para criar o suspense. Suspense. Aí eu vou dar um passo também, gosto muito do princípio das coisas. Se você está tendo que mexer toda hora na sua palavra-chave, eu acho que o problema está no direcionamento da carreira e não na palavra-chave. Perfeito. Então, porque não tem como... A cada mês você tem que adaptar, então assim, você está... É lógico, existem algumas camadas de mercado de trabalho que a pessoa está na fase que ela tem que concorrer ao mesmo tempo a vaga de venda, a vaga administrativa, a vaga final, as mais generalistas de base e faz parte da jornada de muitas pessoas. Ok. Exceto esses casos, você está tendo que mudar e é uma questão de direcionamento. Mas quando você precisa mudar, falando do ponto de vista de como as inteligências funcionam, se você atualizar, principalmente hoje nessa fase da inteligência artificial embedada com o ChatGPT, não tem mais delay, praticamente. Então, se você mudar o seu cadastro, na hora que, por exemplo, vou usar um exemplo já usando a Recrutei. Você foi lá e mudou o seu cadastro na Recrutei. A gente tem o Recrutei Empregos, que os candidatos podem achar todas as vagas, eu acho que tem mais de 7 mil agora abertas ao vivo, achar todas as vagas de todos os clientes ao mesmo tempo e com cliques e se candidatando nas que ele acha que faz sentido para ele. Ok. Se ele for lá na Recrutei hoje, for na área de gestão dele e atualizar a palavra-chave, a próxima empresa, 5 minutos depois que for procurar que ele tivesse candidatado, já vai achar conforme a atualização que ele fez há 5 minutos atrás. Vai responder na hora. Então, porque é lógico que a gente não pode exigir das pessoas, que pode ser uma dúvida mesmo, como é, né? Sim. Pô, mas será que eu mudando agora vai mudar em 30 dias? E quando que reflete? Hoje em dia, reflete do ponto de vista de tecnologia, instantaneamente. Isso é um ponto. Mas, fazendo a ressalva de novo, por que essas mudanças estão sendo Perfeito. tão necessárias? Mas mudou, é instantâneo. E não tem, porque às vezes as pessoas têm uns receios, né? Medos infundados, por às vezes não tem a informação. Do ponto de vista, eu vou falar como representante de plataforma, não posso falar como uma empresa contratante. Você mudar a palavra-chave do seu perfil numa plataforma de recrutamento, isso, pelo menos para Recrutei, mas eu acredito, tá? Posso falar que para quase nenhuma, a não sei que tem uma exceção que eu não conheça, isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo ou de viés. O problema está na construção do que o cara fez para... Ele está com o fundamento errado. Porque provavelmente ele está muito ansioso, né, Paulo? Porque o recrutador não chamou ele. E, cara, sabe o que a gente fala muito? Mas não prejudica no algoritmo, mas... de novo, a coisa é mais profunda. A carreira da pessoa, se ela está sendo chamada ou não... Não pode ser a palavra-chave. Eu não posso acreditar que é só a palavra-chave. É esse balance que eu queria que você trouxesse, por favor. Porque você falou um pouco assim do quão ativo esse cara é. Do quão relevante esse cara é no próprio LinkedIn. Então, porque a pessoa às vezes acha que ela pode ficar
3 meses sem entrar no LinkedIn, porque se ela tiver com as palavras-chave corretas, Tá tudo a certo. coisa vai acontecer. É um pouco disso que eu queria que você trouxesse. Sim. E assim, aí entra naquele outro tema, falando até de LinkedIn. As pessoas, quando entraram nesse tema de como palavra-chave é interpretado pelos algoritmos, não nem de plataforma, pelo próprio LinkedIn. O LinkedIn tem os algoritmos dele. Aí você começa a ver umas headlines, uns perfis com todas as hashtags possíveis, com todas as palavras-chave possíveis. Aí eu acho que tem uma dica muito prática que é volume, não necessariamente... menos é melhor, às vezes, tá? Porque tem, às vezes, pessoa que também quer transformar tudo em hashtag, tudo em palavra-chave, achando que quanto mais ela tiver, melhor vai ser. Cara, isso é clássico nos resumos, Não, né? Nossa, cara. Nem sempre. Porque, às vezes, você vai induzir a quem está filtrando o seu dado, puxou por um viés de uma ou duas palavras-chave ali que tem uma sobreposição com outra carreira totalmente diferente. Isso. E puxar. Então, você tem que ter a sabedoria de, beleza, eu tenho aqui 20 palavras-chave possíveis, mas quais são as principais? Aí existem algumas dicas. Se você estiver falando de uma vaga mais técnica, mais especialista, você pode até se permitir colocar um pouco mais de volume, porque, por exemplo, você tem lá uma vaga financeira que tem aquelas certificações internacionais do mercado que são comuns no mercado financeiro. Você tem as palavras-chave básicas de carreira para colocar, mas é importantíssimo que você coloque ipsis literis ali, com todas as letras que a certificação CPA não sei o que, CPA 20, tal, porque tem vagas que se não achar a certificação... Já tá fora. É como se fosse equivalente Condição quase sine à qua non. carteira de motorista Perfeito. para o motorista profissional. Então, tem alguns tipos de vaga, quanto mais técnica e especialista for a vaga, cara, às vezes vai precisar de mais palavras-chave, você tem que escrever as certificações e você vai ter mais chance de ser encontrado. Ótimo. Agora, vagas mais generalistas, mais pro lado de vendas, de negócios, aí principalmente o vendedor que às vezes tem um perfil de querer apresentar, de querer se vender, mas não necessariamente sem encher lá de palavras-chave. Aí você tem que saber, porque aí vai até uma questão do viés também. Um recrutador que olha que a pessoa está tentando apresentar na palavra-chave, meio que atirar para todo lado com as palavras-chave, isso pode até gerar um efeito rebote de insegurança. Total. Não, são 5 palavras-chave. Vamos usar o nosso exemplo aqui. Propagandista médico, tal linha de produto. Então, assim, descendo 6 camadas... Tá ótimo. O que a pessoa mais vai precisar para te achar? Não. Aí você coloca isso. Aí, por exemplo, eu fui militar do exército... Aí coloca lá. E fui advogado. Perfeito. E vendeu suco aos 15 anos, é isso? Aí eu coloco lá suco de laranja, palavra-chave. Exato. É o famoso menos é mais, né? Você tem que ser mais assertivo, né, nisso aí. A gente tem 10 minutinhos, Paulo, então Boa. Eu quero ver se dá tempo de a gente fazer pelo menos 2 ou 3 perguntas finais. Só para a gente conectar ainda um pouco com essa questão de candidato, né, de currículo, enfim. O candidato está lá dentro da sua plataforma, ele colocou o currículo dele lá, e ele não conseguiu, tentou 2, 3 vezes o processo lá e ele não conseguiu avançar. Como é que é gerido esse banco de dados de talentos, né, desses remanescentes? Né? Os caras estão lá, não passaram ainda, e existe um trabalho que é feito em cima desses caras. Como é que a plataforma olha para esses caras? Legal. Na Recrutei, a gente... Algumas outras plataformas também tem isso, mas isso é meio a meio. Vamos dizer que metade das plataformas brasileiras trabalham nesse estilo e metade não, nós somos das que trabalham nesse estilo. Como a gente tem a preocupação de atender às expectativas de quem está procurando emprego, a gente tenta fazer mecanismos que, de novo, equalizem. Então, eu gero valor para o recrutador e para a empresa, mas eu quero também gerar valor para o candidato. E uma das formas que a Recrutei tem de gerar valor para o candidato é que a gente tem um portal proprietário que é o Recrutei Empregos, que eu falei um pouquinho, mas agora você me deu o contexto da gente tem a ver com a resposta, que é: eu tenho ali centenas de empresas clientes da Recrutei, que ofertam milhares, literalmente, de vagas. Olhando para a perspectiva do candidato, eu tenho a Recrutei Empregos em que se a pessoa entrar no... Pode fazer o jabá? Claro. Opa! empregos.recrutei.com.br, empregos.recrutei.com.br, você vai ver todas as vagas disponíveis e você vai aplicar os seus filtros, né? Qual empresa que eu quero achar, qual tipo. Então, essa é uma forma. Em vez de eu só deixar jogadas as vagas, eu centralizei num portal que, quando a pessoa
acha o Recrutei Empregos no LinkedIn e no Instagram, ela vê, aplica o filtro, faz o cadastro dela, que já é muito facilitado, que a IA ajuda ela, e depois com um clique ela consegue se aplicar. Por exemplo, se ela viu que tem 5 vagas remotas na rede da Recrutei que podem ser compatíveis com ela vai sair dando um clique, e em cada clique ela vai se candidatar numa nova vaga e vai potencialmente aparecer para 5 empresas na mesma ação que ela está fazendo. Tá? Então essa é uma forma. E por que eu estou falando isso? Porque nós damos um jeito de... Pô, você entra via Recrutei, você não deu certo agora, mas pode achar outra empresa, pode dar certo. Sim. Então, a gente incentiva muito os nossos clientes. A gente tem uma funcionalidade que é a própria base do cliente. Então, imagine que a empresa, o hospital XPTO está usando a Recrutei e ele já está usando a Recrutei há 6 meses. Então, ele já abriu 40 vagas. A gente sempre incentiva e faz o software ajudar nisso, de que ele está, às vezes, muita posição parecida. Então, a gente incentiva muito, desde do vendedor na hora de vender, no time de sucesso, na hora que vai fazer o onboard desse novo cliente para usar Recrutei, a gente fala, gente, antes de vocês até publicarem a vaga, não se esqueçam que todas as candidaturas que vocês foram recebendo, a gente coloca lá na funcionalidade de base para você encontrar de novo, bacana, filtrar de novo de maneira facilitada para achar a pessoa. Legal. Então isso vai, é lógico que a gente não pode garantir, mas isso é uma forma da Recrutei, aumentar a chance de, se você se cadastrou uma vez, a empresa não te achou agora, não fez sentido agora, mas ela tem a chance de ir lá te encontrar quantas vezes ela precisar. Então é uma forma. Então, aí depende, né? Tô falando pela Recrutei, mas tem plataformas que facilitam esse manejo dos remanescentes, como vocês chamaram. Legal. Essa é uma das formas, né? Recrutei Empregos e a base interna do cliente. Mas tem plataformas que deixam isso um pouco mais disperso, vamos dizer assim. Tá? Legal. Eu vou deixar o João fazer a última pergunta, que a gente está com um tempo bem curto, mas só para fechar esse tema, eu queria que, se você conseguir, me dissesse em 30 segundos quais são os erros mais comuns que você vê num candidato que está ali persistindo, está batendo e não está conseguindo ser recrutado. O que é que você diria? De forma bem generalizada. Porque a gente sabe que tem muita especificidade nisso, mas se você fosse elencar, sei lá, 5 erros, 3 erros, aí fica a teu critério, o que você diria? Algumas coisas eu vou repetir, mas a gente, né, eu sou nativamente de vendas, né? Cuidei do time de vendas da Recrutei por muito tempo, agora passei para outra pessoa, mas é aquela lógica de funil. Uma realidade que a gente tem que aceitar. A maioria das pessoas serão reprovadas nos processos seletivos. Isso não depende da plataforma, tem mais candidatos do que vagas. Isso, por si só, já é um desafio gigantesco para boa parte do mercado de trabalho. Aí você tem que ir na lógica de funil, que é volume, mas um volume que você vai fazendo consistentemente. Você tem que se aplicar em quantas vagas forem suficientes para... Não é metralhar de forma aleatória. Isso vai te gerar, acho que acaba gerando até mais frustração. Porque aí depois a pessoa vai postar assim, eu me candidatei em 100 vagas, não fui chamado para nenhuma. Mas das 100 vagas que ela se candidatou, às vezes só tinha 3 que ela tinha contexto para se candidatar. Exatamente. Então ela aumentou a expectativa dela, ela aumentou o esforço dela para, consequentemente, aumentar a frustração. Exatamente. Então, eu acho que é ter o direcionamento, mas saber que tem uma lógica de funil. Então, joga pelo menos um 7-1. Então, também, você está precisando de uma coisa, principalmente quando a pessoa está procurando uma coisa e ela ainda está empregada, ela vai tender a fazer uma aplicação, 2 aplicações perfeito. Vamos ver o que dá. Exato. E ninguém me chamou. 7-1 pelo menos. Você está ali, não vai precisar, você está empregado, mas se candidate de forma não aleatória, mas se candidate em 5-1, 7-1 para aumentar até matemática, a chance estatística de você ser chamado. Então, o primeiro erro é contar com poucas tentativas. Legal. Tá? Eu acho que não tem como a gente pular, sem medo de ser repetitivo, que currículo não pode ser desprezado a importância que ele tem até hoje, seja entregue na mesa ou lidando com o algoritmo. Então, invista em ter o bom currículo, e ter o bom currículo vai depender sempre do cargo, do seu momento de carreira, mas estude o que é ser um bom currículo e coloque em prática. Excelente. Pode parecer assim, não, mas isso é básico. Mas e quantas pessoas que a gente vê todo dia que não fazem? Então, é o básico que ninguém faz.
É chamado básico bem feito. Aí, Tem um mineiro que é um cara de marketing conhecido, que eu gosto muito. Trabalhou em algumas empresas gás, trabalhou na RD Station, que é uma grande referência para as startups, que ele fala: o método que eu mais gosto de todos dos frameworks, dos métodos, que aí a gente... sopa de letrinha, né? Kanban, aquele tanto de método é o ACF bem feito. O que é o método ACF? Arroz com feijão. Método ACF, mas muito bem feito. Então, o currículo, às vezes, quando a gente acha que uma coisa é simples, a gente tem... Isso é básico. Eu lembro até eu era adolescente, história pessoal mesmo. O meu avô me deu um livro de inglês, não sabia... eu estive na Europa a primeira vez, muito recentemente. Usei o inglês que de forma atrasada eu fui correr mais atrás, mas me virei. Mas isso, então, quando eu era adolescente, meu avô chegou com um livrinho. Aí eu já estudava aquele inglês básico de escola. Aí eu abri o livro... Aí tava assim, para completar, uma figurinha de um cavalo e você falar que era horse. Que é a figurinha de uma vaca, falar que, enfim. Aí eu olhei assim e falei assim, poxa, mas... básico demais. Aí meu avô olhou e voltou assim, mas... Aí fez 4 perguntas lá, não sabia nada. Então você não tá fazendo, você não sabe e você... de forma distorcida, fala assim, não, isso aqui é muito simples para eu investir, isso aqui... Perfeito. E você nem domina o simples ainda, então não pula. Currículo é o básico de encontro de empresa. A gente está falando muito de tecnologia, mas tem as empresas que recebem currículo na mesa. Sim. É básico. Então, currículo, apresentação. E aí eu acho que eu vou... De novo, a gente já falou, então você só pediu para eu resumir. Mas sempre bom reforçar. Claro. Mas... eu acho que as pessoas, os relacionamentos que você vai construindo, seja quando você está trabalhando no relacionamento profissional e as pontes pessoais, eu acreditando nisso, eu tenho um grupo, né, grupo daquele conceito de mastermind que vai fazer 10 anos em breve. Legal. Então tem amigos, vai trocando os membros. Mas, cara, é impressionante o quanto que você conviver com pessoas, juntar as ideias... Isso é maravilhoso, cara. Isso transforma a rota, sabe? Então, eu acredito que muito... Pessoas erradas atrapalham muito, pessoas certas ajudam muito. Isso é um fato. Perfeito. E em carreira isso não tem como fugir disso, não. Muito bom. Cara, eu queria primeiro te parabenizar pela história, pela jornada, pelo propósito que você deu para um projeto transformar outras vidas. Eu acho que isso comunica muito e tem uma unidade muito com o que a gente também acredita. E eu queria que você deixasse para a nossa audiência final, independentemente se você vai falar de se não vai, se vai falar... Cara, o que você diria para o cara que quer levantar amanhã e falar, cara, a partir de hoje a coisa vai ser diferente? Assim. Porra, boa. Essa aí não pra tem fechar com chave de ouro. Não tem nem como eu respirar para fazer suspense. Agora o suspiro é real agora. Pô, cara, eu acho que eu vou cair isso não explica todo o fenômeno, mas eu acho que postura dita muitas coisas. Postura que você tem diante dos desafios. E eu não quero cair na narrativa de se você quer, você pode. Nem tudo que você quer, você pode. Mas querer é um passo que não dá para pular para conseguir muitas coisas. Querer não é suficiente, mas ele é o mínimo necessário. Então, o que é o querer? Para não ficar parecendo, é bater no peito, é a questão do discurso motivacional raso. Não é isso. É você... O querer, né, expressado não é se você... fala que quer. O querer é expressado por meio da ação. Então, acho que quem acorda e vai, por exemplo, assistir esse podcast, ele já está fazendo isso antes de receber essa mensagem final. Então, ele está estudando, ele está se conectando com pessoas. Então, acho que é juntar o que a gente falou aqui e colocar em prática mesmo, de forma simples. E uma coisa que dentro disso pode fazer diferença é que às vezes a necessidade de achar, de fazer uma transição, ela traz uma ansiedade, né? Mas mesmo assim, sei que é muito difícil, tá? Não estou falando que é fácil, mas eu estou só querendo provocar que é possível. É como que você equilibra, é você acordar, fazer tudo, ir para a ação, mostrar o querer por meio da ação, mas você equilibrar um senso de urgência sem atropelar, ainda preservando um pouco de pensamento de longo prazo. Uhum. Porque muitas dos problemas que a gente vive empresarialmente ou numa carreira, olhando para o ponto de vista dos profissionais,
os problemas que a gente está vivendo hoje é o longo prazo que a gente não construiu há 12 meses atrás, há 18 meses atrás, há 24 meses atrás. Então, na hora que você precisa, as coisas podem sair atropeladas, mas é fazer, estudar, se conectar com pessoas e tentar, na medida do possível, não vai ser perfeito numa situação, se a pessoa está desempregada, por exemplo, mas é tentar, na medida do possível, fazer isso com o mínimo de atropelo possível. Fazer de uma maneira mais organizada. Excelente. Ô Paulo, cara, assim, só tenho a agradecer. Eu acho agradeço, que foram 2 horas de bate-papo, que nem parece que foram 2 horas. Passa tão rápido, né, cara? Acho que são tantos temas legais. Eu acho que uma das coisas legais dos podcasts que a gente tem feito, foram poucos até agora, mas eu espero que sejam muitos. Não, claro. Que vida longa aí. Com certeza. É que, cara... Eu quero voltar daqui a uns anos e falar, olha, gente, eu tive quando não tinha nem 10 episódios. Claro que você vai. Com certeza, cara. E assim, já tá no episódio 100, vim aqui para comemorar o episódio 100. É isso aí. Então, assim, é super legal, porque assim, são papos que conectam muito com o propósito que a gente tem, né? De verdadeiramente tentar ajudar as pessoas a buscar a transformação das suas vidas. Eu acho que a gente falou muita coisa legal que não está totalmente relacionado com o tema de recrutamento e seleção, que é a questão da mentalidade. Eu acho que isso é chave para qualquer virada que você vai fazer na sua vida, independente seja na profissional, seja na pessoal. Então a gente tem muito a te agradecer por todo o conteúdo que você compartilhou aqui com a gente. Eu aprendi pra caramba, tenho certeza que o João também. Agradecer ao João. Agradecer a nossa audiência, que com certeza acho que é o principal beneficiado disso tudo. É quem está do lado de lá das câmeras, da tela, né? Absorvendo tudo isso, seguindo seus conselhos finais, que eu acho que é um pouco disso mesmo. Cara, absorve tudo. Parabenizar vocês também, porque a jornada de transformação de carreira, por tudo que a gente falou, não tem nada de simples. Exatamente. Então, se tiver um apoio aí, pode facilitar bastante. Sem dúvida. Então, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado ao público. Obrigado, João. Obrigado. Eu que agradeço. E vamos para as próximas. Valeu. Boa. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado.